Em Mega Man 04, uma das mecânicas mais importantes e, ao mesmo tempo, menos explicadas diretamente ao jogador é o sistema de criação de chips. Diferente dos jogos anteriores da série, onde os aprimoramentos vinham quase sempre prontos, aqui o jogador precisa participar ativamente do processo de criação de habilidades para o zero. Essa mecânica é baseada em três pilares principais: a coleta de partes de inimigos, o desbloqueio de receitas e a criação dos chips com o cientista servial. Durante as missões, ao derrotar certos inimigos, o jogador pode obter peças específicas, chamadas de partes. Essas partes representam componentes tecnológicos usados para criar chips de habilidade. Esses itens não são apenas colecionáveis. Eles são recursos essenciais para o sistema de melhoria do personagem. Sem essas partes, não é possível fabricar novos chips. Depois de coletar as partes, o jogador deve levá-las até Servial, que é o responsável por fabricar os chips. Servial funciona como centro de criação e gerenciamento desse sistema, sempre que o jogador conversa com ele. É possível acessar a opção de criação de chips, desde que o jogador já possua as receitas necessárias, e é aqui que entra um dos pontos mais importantes dessa mecânica. Em Mega Man 04, a maioria dos chips não possui receitas aprendidas automaticamente durante o progresso normal da história, ou seja, mesmo que o jogador tenha as partes corretas, ele não conseguirá fabricar nada se ainda não tiver aprendido a receita correspondente. Isso muda completamente a forma como o jogo lida com progressão de habilidades. O jogador não é recompensado apenas por derrotar inimigos, mas também por explorar diálogos, cumprir missões secundárias e desenvolver seu progresso dentro do mundo do jogo. Existem basicamente três formas principais de aprender receitas de chips. A primeira é através da personagem Croire. Ao atingir um nível suficiente de progressão, conversar com Croire permite que novas receitas sejam reveladas ao jogador. Esse detalhe é importante, porque o jogo não avisa claramente quando novas receitas ficam disponíveis, ou seja, o jogador precisa ter o hábito de retornar e conversar com os personagens. A segunda forma envolve os humanos no assentamento humano. Após completar a missão chamada Defender o Assentamento, novos diálogos passam a ficar disponíveis. Ao falar com alguns humanos específicos, o jogador pode aprender novas receitas de chips. Isso reforça o papel do assentamento não apenas como um local narrativo, mas também como um ponto fundamental de progressão mecânica. E o terceiro ponto é justamente a exploração do próprio sistema. Muitas receitas permanecem ocultas até que o jogador interaja corretamente com os NPCs certos, no momento certo da campanha. Cada chip exige partes específicas de inimigos. Essas partes são obtidas ao derrotar tipos determinados de oponentes. Isso faz com que o jogador precise prestar atenção no tipo de inimigo que está enfrentando, e não apenas avançar pelas fases. Na prática, o jogo cria um sistema de repetição controlada. Se o jogador deseja um chip específico, ele pode ser obrigado a revisitar fases para procurar exatamente os inimigos que fornecem os componentes necessários. Isso adiciona um elemento leve de gerenciamento de recursos ao gameplay. Os chips criados concedem habilidades que modificam diretamente o desempenho do zero. Eles podem melhorar atributos, alterar comportamento de armas ou oferecer vantagens específicas em combate. O objetivo do sistema não é transformar o Zero em um personagem completamente diferente, mas permitir ajustes estratégicos no estilo de jogo. Esse sistema funciona como uma camada de personalização. O jogador pode moldar o Zero de acordo com sua preferência, seja focando em eficiência de combate, sobrevivência ou suporte a determinadas armas. Diferente de outros sistemas mais diretos da série, o sistema de chips de Mega Man 04 exige atenção. O jogo não apresenta uma lista clara de todas as receitas disponíveis, não há um menu mostrando o que ainda pode ser criado. Grande parte dessa informação é descoberta apenas por meio de conversas e observação. Isso faz com que muitos jogadores passem pela campanha sem utilizar todo o potencial desse sistema. Esse sistema também conversa diretamente com o contexto do jogo. O mundo de Mega Man 04 é um mundo em reconstrução. O fato de o jogador depender de peças reaproveitadas de inimigos e de cientistas como Servial reforça a ideia de escassez tecnológica e de adaptação. O próprio ato de criar chips se encaixa dentro da lógica daquele universo. Outro detalhe importante é que o jogo não incentiva a criação em massa de chips logo no início. Como as receitas vão sendo liberadas aos poucos, o jogador é naturalmente conduzido a utilizar esse sistema de forma gradual. Isso evita que o jogador fique excessivamente forte cedo demais e mantenha o equilíbrio da progressão. Bom, agora que já sabemos o que são os chips, vamos para como fazer eles.
Vamos começar com os chips de cabeça, que são focados principalmente em carregamento de armas, recuperação automática e aprimoramento da Zero Knuckle. Em primeiro temos o A-Charge. Para criá-lo, é necessário coletar partes dos inimigos, V-Missile, Send Dozer e o Hiking. O efeito desse chip é simples e extremamente útil. As armas passam a carregar automaticamente, sem a necessidade de manter o botão pressionado. Em segundo temos o A-Recover 1. Para criar este chip, é necessário obter partes de Poplan e o V-Fencer. O efeito é a recuperação automática de uma unidade de vida a cada 3,5 segundos, desde que o zero permaneça parado. Em terceiro temos o A-Recover 2, que requer partes de Poplan, V-Fencer e o Arc Cannon. O efeito melhora o anterior, recuperando uma unidade de vida a cada 3 segundos enquanto o zero permanece parado. Em quarto temos o A-Recover 3, que requer partes de Poplan, V-Fencer, Arc Cannon e o P-Corpse. Esse é o nível mais alto da série Recover, recuperando uma unidade de vida a cada 2,5 segundos, desde que o personagem esteja parado. Em quinto temos o Q-Charge 1, que requer partes de Beam Walker e o RB Cannon. Esse chip reduz o tempo necessário para carregar totalmente uma arma para 2 segundos. Em sexto temos o Q-Charge 2, que requer partes de Beam Walker, RB Cannon e o Nicoscrap. Com esse chip, o tempo de carga total cai para 1,5 segundos. Em sétimo temos o Q-Charge 3, que requer partes de Beam Walker, RB Cannon, Nicoscrap e o Serpengear. Esse é o nível máximo da linha Q-Charge. O carregamento total da arma passa a levar apenas 1 segundo. Em oitavo a Feeling, que requer partes de Bonsek, Mulegule, Glacial e o Mechamason. Esse chip é totalmente voltado a Zero Knuckle. Ele recarrega automaticamente a munição da arma roubada quando resta apenas um disparo, respeitando um mínimo de 2 munições e o máximo permitido, ou quando faltam menos de 10 segundos para o fim do uso da arma. Em nono temos o Weapon Plus, que requer partes de Bonsek, Bongal, V-Fire e o Triaformer. O efeito aumenta em uma unidade a capacidade máxima de munição das armas obtidas pela Zero Knuckle. Em décimo temos o Junkhead, que requer partes de Junk, Glass Cannon e o Serpengear. Esse chip não oferece vantagem funcional direta de combate, ele faz o zero emanar uma aura especial. E agora, vamos para os chips de corpo, que afetam diretamente defesa, interação com ataques e novas técnicas com o sabre. Em primeiro temos o Absorber, que requer partes de Axeloid, Girator e o Ceratanium. Com esse chip, o zero não sofre recuo ao ser atingido. Em segundo temos o Rolling, que requer partes de Moloid, Lamplort X, Telebomb e o Ceratanium. Esse chip permite executar um golpe giratório com o sabre. Em terceiro temos o Erase, que requer partes de Minicraban, E-Laser e o Ceratanium. Esse chip permite parar disparos de energia usando o sabre. Em quarto temos o Strong, que requer partes de Gangagan e o Ceratanium. Esse chip reduz os efeitos de ataques de morte instantânea para 10 unidades de dano. Em quinto temos o Stronger, requer partes de Gangagan, Mechamason e o Ceratanium. A redução passa a ser para 8 unidades de dano. Em sexto temos o Strongest, requer partes de Gangagan, Mechamason, Nidbalon e o Ceratanium. Esse é o nível mais alto da série Strong, reduzindo o efeito de morte instantânea para apenas 6 unidades de dano. Em sétimo temos o Reflect, requer partes de Girator, Reflebehemer e o Ceratanium. Esse chip permite refletir disparos de energia com o sabre. Em oitavo temos o Exista, que requer partes de Bombarder, Exista, ele Deserter e o Ceratanium. O efeito é o aumento da duração da invencibilidade após receber dano. Em nono temos o F, que requer partes de Scrap F, Metal, Beneran e o Ceratanium. Esse chip aumenta o nível máximo do Cyber Elfo em 1. Esse é um dos poucos chips que ainda interagem diretamente com o sistema de elfos, mesmo com ele tendo sido bastante reduzido em 0,4. Em décimo temos o Junk Body. Para criá-lo, é necessário um Junk, um S-Crystal e partes dos inimigos Gangagan e Ceratanium. Assim como os outros chips Junk, ele faz o zero emanar uma aura especial. Agora, iremos para os chips de pés, que são voltados principalmente para mobilidade, movimentação em ambientes especiais e controle em terreno. Em primeiro temos o Quick, que requer 3 partes do inimigo Kerberos. O efeito é o aumento da velocidade de corrida. Esse efeito é o mesmo da habilidade animal de Croire nível 1, e não se acumula com ela.
Em segundo temos o Double Jump, requer partes de Fatal, Gangagan, Girocanoin e o C-Hopper. Esse chip permite realizar pulo duplo. Em terceiro temos o Splash Jump, que requer partes de Cryo-Neon, Yadocroid e o Medu Hopper. Esse chip permite realizar pulo dentro da água. Em quarto temos o Spike Type 1, requer partes de Need Balloon, Crossbeam e o Cryo-Neon. O efeito impede que o Zero escorregue no gelo. Em quinto temos o Spike Type W, requer partes de V-Claw, Poplan e o Glass Cannon. Esse chip torna o Zero imune ao efeito de vento e ímãs quando em contato com o solo. A resistência magnética funciona contra 2 ataques de Mino-Magnus, mas não afeta os perigos da zona magnética. Em sexto temos o Frog, que requer partes de Magnepan, Magnepas e o Queiroz. Esse chip deixa o deslizamento na parede mais lento. O efeito é o mesmo da habilidade animal de Croire nível 2, e não se acumula com ela. Em sétimo temos o Junkfoot, que requer um Junk e partes de Bombadier, Beam Walker e o Molloy. Assim como os demais chips Junk, ele ativa apenas a aura especial. Por fim, existem 2 chips que não pertencem a nenhuma parte do corpo. Em primeiro temos o S-Crystal, que requer partes de Fatal, Mechameson, V-Fire e o Ceratanium. Esse chip pode ser trocado com Hirondelle por um subtanque. É possível obter até 2 subtanques dessa forma. Além disso, ele também é usado na criação do Junk Body. E em segundo temos o Junk. O chip Junk é criado ao combinar qualquer conjunto de 2 a 4 partes que não resulte na criação de um chip válido. Ele funciona basicamente como um subproduto do sistema de criação. Mesmo assim, ele é necessário para fabricar os chips Junk de cabeça, corpo e pés. Mas enfim, o sistema de chips de Mega Man 04 é extremamente amplo, mas propositalmente pouco explicado dentro do jogo. Cada categoria de chip tem um foco claro. Os chips de cabeça priorizam carregamento, regeneração e zero núcleo. Os chips de corpo reforçam defesa e técnicas com sabre. Os chips de pés ampliam a mobilidade e o controle do personagem. E a categoria Outros serve como apoio à progressão e aos chips especiais. Esse conjunto transforma o Zero em um personagem altamente configurável, permitindo ao jogador escolher exatamente como quer enfrentar cada fase e cada chefe.